Olá, você que está ligado na programação do Canal Rural nesta manhã de quarta-feira, seja bem-vindo ao Bom Dia Senar Mato Grosso. A gente fala ao vivo aqui do estúdio do Canal Rural Mato Grosso em Cuiabá e você, claro, é o nosso convidado para a partir de agora ficar sabendo mais sobre um assunto bastante importante que tenho certeza vai chamar a atenção de produtores rurais de norte a sul do país, porque a gente está falando, ou vai falar hoje, sobre os impactos do atraso da semeadura da soja na segunda safra de milho. A gente sabe que o cultivo dessa safra de soja está atrasado em boa parte do país, né? Aqui em Mato Grosso não é diferente, então a gente vai tratar desse assunto. Quem é o nosso convidado hoje, estreando aqui no estúdio do Canal Rural Mato Grosso, é o Marion. Bom dia, Marion, tudo bem? Seja bem-vindo. Bom dia, Patrone. Obrigado pelo convite. E vamos falar um pouquinho sobre esse impacto, do atraso da soja, do plantio da soja, sobre o milho safrinha na safra de 2020. Maravilha. O Marion Henri Ribeiro Dantas, ele é engenheiro agrônomo, é instrutor credenciado do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, Senar Mato Grosso, veio de Mato Grosso do Sul, especialmente para participar aqui conosco do programa. Tenho certeza que vai trazer excelentes informações. Vamos passar a primeira tela aqui. Então, tá aqui, ó, o impacto do atraso do plantio da soja sobre o milho safrinha agora em 2020. Você está vendo aí na sua tela, você que está nos acompanhando, que você pode mandar sua pergunta por WhatsApp, 6599-212-1055. Se tiver alguma dúvida, quiser fazer algum comentário sobre o programa, manda essa mensagem para a gente repassa aqui para o Mário, que tenho certeza que vai enriquecer ainda mais a nossa discussão. Mário, um assunto que tem preocupado, muitos produtores. Bastante. O atraso do plantio da soja vai impactar diretamente no plantio do milho safrinha, que vem logo na sequência. Perfeito. E que pode impactar também economicamente para a economia não só do Mato Grosso, como de todos os produtores no Brasil no geral, e impactar diretamente também na produtividade dessa safra para o ano que vem. E aí, consequentemente, o Brasil, que é um dos maiores produtores dessa commodity, desse cereal, não deve ter uma grande, se perder o seu potencial de plantio, uma grande colheita, e a gente não consegue posicionar esse material no mercado com tanta eficiência como tem posicionado nessa safra. Exatamente, é um efeito cascata aí, Atrasa uma cultura, você impacta, claro, diretamente na história, no desempenho da outra. Vamos trazer esses números então, primeiro consolidando essa última safra aqui em Mato Grosso, a última segunda safra. Então aqui nessa tela a gente vê agora o que foi apresentado, foi colhido na última safra 2018-2019, aqui no Mato Grosso. Então a gente vê que nós tivemos uma área plantada de 4,86 milhões de hectares, uma área bem expressiva. O Mato Grosso hoje é o maior produtor de grão do cereal no Brasil, seguido pelo estado de Goiás e posteriormente os outros estados. Tivemos uma produção de 32,26 milhões de toneladas, então foi a maior produção da história do cereal no estado, e uma produtividade média, isso que impactou bastante, bem expressiva, de 110 sacas por hectare, um acréscimo de 11% em relação à safra anterior. Então, na safra 2017-18, nós tivemos uma produtividade média de 98 sacas, e já nessa safra 2018-19 tivemos 110, um acréscimo de 12 sacas, bem expressivo, quando a gente pensa em produtividade por hectare. E esse aí foi um efeito direto, um reflexo direto daquela boa condição climática, A gente diz sempre, ela foi posicionada a safra no momento certo, porque desde a safra de soja as chuvas vieram a contento, permitiram esse cultivo dentro da janela considerada ideal. Consequentemente, o mesmo aconteceu com a segunda safra e, inclusive, não faltou chuva durante a segunda safra, Por isso que essa diferença tão grande de produtividade. De Justamente, Patrone. O grande segredo dessa alta produtividade e desses recordes foi que o posicionamento do plantio foi feito dentro do ótimo da janela, Então, até o final de fevereiro, a gente tinha plantado no último ano já 80% da área do Mato Grosso e tivemos condições climáticas favoráveis para o desenvolvimento da cultura. Então, choveu na época correta, parou de chover também na época correta e conseguimos chegar nesses números tão expressivos. Perfeito. Vamos então pensar agora nessa nova safra, partindo do princípio de como está o cultivo da safra de soja. Justamente. Então vamos falar agora sobre os riscos que a cultura tem quando eu tenho um posicionamento tardio do plantio, quando a gente atrasa a semeadura. Então, observando aqui nesse gráfico, o gráfico do IMEA, bem atualizado do último dia 11 de outubro, diz que o Mato Grosso está com 18% da área plantada, quando na verdade a gente já tinha ano passado 27% da área plantada. Então a gente fica com 9 pontos percentuais atrás da área plantada na última safra. Mas isso ainda não é muito alarmante, a gente não precisa ficar tão desesperados, porque a gente ainda está dentro da média plantada. Quando pega a média dos últimos 5 anos,
a média é que nessa época do ano realmente a gente já está com esse número plantado. O ideal seria que nós tivéssemos, né, como a última safra, já plantado um pouco mais. Pensando que o posicionamento do plantio, o ideal é que até o final de outubro a gente chegue com a área toda plantada para que não tenhamos problemas, né, na próxima safrinha. Perfeito. Agora vamos só fazer uma conta rápida aqui. A gente está no dia 16 de outubro, então 14, na metade do mês aí, a gente está aqui chegando a 20% aproximadamente da área cultivada. Metade, pelo menos, da área de soja é destinada à segunda safra de milho, cerca de 4.800.000 hectares, pegando os números do ano passado, a projeção do IMEA é mais ou menos em torno disso para essa próxima safra. Ou seja, a gente tem 15 dias para trabalhar, para fazer mais do que foi feito nesses primeiros dias, nessa primeira quinzena, até chegar essa primeira quinzena de outubro, né? Ou seja, tem que correr com o tempo tem que torcer para ajudar, para que o cultivo avance pelo menos até metade da área aqui, chegando ao fim de outubro. Justamente, é isso mesmo. Então, torcer para que as condições climáticas melhorem, chova, né, que tenha umidade no solo e condições para que nós façamos um plantio dentro do previsto para que não tenhamos problemas futuros com milho safrinha. Perfeito. Vamos lá então para os impactos, né? O que significa plantar com atraso a janela de milho safra? Então, muita gente fala assim, mas por que esse impacto, né? Fica perguntando, não está tão atrasado assim, o que vai impactar diretamente no milho safrinha, né? Então, preparamos aqui uma tabela para o produtor e o nosso telespectador poder entender um pouco melhor como isso impacta diretamente na rentabilidade. Então, a época de melhor semeio do milho é o final do mês de fevereiro. Então, começar a posicionar esse material do dia 15 em diante no campo, que é quando tem as melhores condições climáticas e para o desenvolvimento depois da cultura. Então, se a gente tiver um tardio, né, atrasar esse plantio e o produtor for posicionar esse material já entrando no comecinho do mês de março, finalzinho de fevereiro, comecinho de março, as percas chegam de uma saca a uma saca e meia por dia. Então, se a gente for posicionar o material do dia 1º de março a 7 de março, as pesquisas mostram que a gente chega a ter uma perca de uma saca e meia por dia, que pode impactar de R$ 25,00 por hectare e dia até R$ 37,50 hectare e dia. Então é um impacto muito grande, né? Então é um prejuízo para o produtor muito grande. Passou um pouquinho dessa janela, não tive condições de plantar por condições climáticas, ou falta de maquinário, ou falta de condições logísticas, entrei lá para quase segunda metade do mês, né? Dia 8 ao dia 14 de março. O que acontece? Nesse período, as percas aumentam, acentuam um pouco mais, já vai de 2 sacas a 2,5 sacas por dia hectare, e em reais, convertendo isso, pensando no preço da saca do milho hoje, mais ou menos R$ 25,00, a gente chega a perder de R$ 50 a R$ 62,00 por dia por hectare. O negócio vai ficando cada vez em escala maior aí, maior, né, patrone? Né? E quando eu falo de plantio depois do dia 15 de março, economicamente a gente vai ver aqui que se torna quase inviável para o produtor rural fazer esse plantio, porque ele já vai começar a perder de 3 a 3,5 sacas por dia por hectare, que impacta diretamente em R$ 75 a R$ 87,00 de perca por hectare e dia. Então, fazendo uma conta de matemática simplesinha aqui, se ele atrasar em 10 dias pós essa janela do dia 15, ele vai perder mais ou menos R$ 870,00 por hectare só por falhar o plantio, época do plantio errada. Pensando que a gente tem uma rentabilidade aí, mais ou menos R$ 2.500 por hectare, com um custo de produção de R$ 1.000 para mais, fica inviável para o produtor, economicamente falando, plantar o milho. Mas não podemos pensar só na parte econômica, né, patrônio? A gente tem outros arranjos, outros fatores que impactam diretamente a cultura do milho. Até porque o produtor já se preparou, já comprou os insumos, está com os insumos na fazenda, ou seja, ele vai acabar plantando de um jeito ou de outro. No próximo slide sei que você traz aí, de fato, essas vantagens, né, do uso do milho no sistema. Justamente, né? Muitas pessoas, né, quando a gente fala naquela dobradinha soja e milho, quase que condena o coitado do milho, né? Fala, o milho não tem rentabilidade, há anos a margem do milho é baixa, por que se planta milho, não coloca outra cultura, vamos fazer uma rotação, inverter, tira o milho do sistema. Não, não é bem assim. O milho tem um papel muito importante dentro da economia nacional, dentro do agronegócio brasileiro, e a gente pensa que o Brasil é o
segundo maior exportador do cereal para inúmeros países, que depende diretamente desse cereal para a produção de outros alimentos. Então, quando a gente pensa no milho, no sistema soja, sucessão milho-safrinha, só por plantar o milho a gente já agrega na área mais ou menos 7 toneladas de palhada, que vai beneficiar diretamente o plantio do soja no próximo ano. Então essa palhada, além de fazer uma cobertura de solo, proporcionando uma menor seca do solo, vai manter mais úmido, fazendo um microclima favorável para a soja, o sistema radicular do milho é um sistema radicular profundo, que ele vai fazer com que tenha uma maior descompactação do solo e elevar esses nutrientes para a faixa ali de 0,20, 0,25 centímetros do solo, que é o ideal para a cultura da soja. Quando pensamos no consórcio, né, milho com a forrageira, uma braquiária, um outro capim, ele agrega muito mais. Então eu saio de 7 toneladas por hectare e coloco 14 toneladas por hectare. Ou seja, tem um ganho direto aí também no benefício do solo, na incorporação de matéria orgânica e, consequentemente, no sistema vai trazer outras vantagens. Mário, vamos fazer uma pausa por aqui, daqui a pouquinho a gente volta ao vivo aqui de Cuiabá, porque o Mário vai fazer o seguinte, vai trazer alternativas, né, estratégias de posicionamento das variedades, né, do milho, caso a janela fique comprometida, é claro, e também outras estratégias que podem ajudar aí a minimizar impactos, minimizar perdas e, em caso, claro, de um plantio fora da janela ideal ou ameaçado pelo atraso da primeira safra. Mário, daqui a pouquinho a gente volta. Você que está nos acompanhando, continue com a gente. Rapidinho a gente estará aqui de volta ao vivo de Cuiabá. Esse é o Bom Dia, Senar Mato Grosso. Continue com a gente. Estamos de volta ao vivo aqui de Cuiabá, estúdio do Canal Rural Mato Grosso. Esse é o Bom Dia, Senar Mato Grosso. Hoje recebendo o Mário Henry Ribeiro Dantas, que é engenheiro agrônomo, instrutor credenciado do Senar Mato Grosso, falando sobre os impactos, né, os riscos para a segunda safra de milho, com um atraso do plantio da primeira safra, agora da safra de verão, safra de soja. Mário, vamos rapidamente trazer as estimativas para essa segunda safra de milho e aí na sequência você traz os cuidados, as estratégias que o produtor pode adotar para justamente tentar minimizar eventuais perdas decorrentes do atraso da primeira safra. Isso mesmo. Então, observando aqui essa janela, telespectadores, a gente vê que apesar desse atraso do plantio da soja, o milho safrinha deve ter um plantio, uma área plantada maior do que a última safra. Então, a gente vai sair de 4,8 para 4,9 milhões de hectares. Porém, a produtividade, por conta do atraso, deve cair um pouquinho. A gente sai de 110 sacas para 105 sacas, que não é um valor tão ruim, pensando que a outra foi 98. E a produção sai de 32,2 milhões de toneladas para 31 milhões de toneladas, bem próximo da última safra, que foi o nosso recorde, né, Patrone? Então, pensando nesses números, quais são os cuidados que o produtor deve ter na hora de posicionar as variedades de plantio do milho safrinha para que tenha um melhor aproveitamento da sua área, um melhor aproveitamento de produtividade? Então, se o produtor for plantar dentro da sua ótima janela, que é do dia 20 ao 28 do mês 2, mês de fevereiro, é legal pensar no material que tem uma carga genética muito boa, pegar um híbrido de alto potencial, porque eu vou estar plantando na melhor época do ano com condições legais para o desenvolvimento dessa cultura. Já se o produtor, por algum motivo, né, não conseguiu posicionar esse material nessa época, dá para pensar para ele posicionar um material um pouco menos tecnológico, né, um híbrido triplo ou híbrido duplo, que tem uma produtividade um pouco menor, porém também ele vai exigir um pouco menos de condições de desenvolvimento. Então a gente pensa numa adubação ótima aqui quando a gente trabalhar no alto potencial e aqui uma adubação um pouco mais ponderada para diminuir o custo de produção. Já o produtor que perdeu literalmente a janela de plantio, vai plantar lá mais tardia, mas pensando na cobertura de solo, dá para a gente entrar com precoce, super precoce, para a gente ter o milho inserido no sistema e pensar também nos consórcios, né? Plantar o milho sempre consorciado com alguma braquiária, alguma pastagem, para agregar palhada no sistema e deixar um microambiente favorável para o plantio do soja na próxima safra. Então, partindo daquela ideia que o produtor já comprou os insumos, já adquiriu as sementes, né, as cultivares que ele vai escolher, se chegar ali no gargalo da hora do plantio tiver com atraso, vai posicionando mais ou menos essa estratégia aqui para botar, evidentemente, as de maior potencial na melhor janela e, consequentemente, as demais. Vamos lá, como minimizar os impactos? Então, pensando aqui no preparo de solo, né?
O ideal para o produtor rural, pensando na agricultura de precisão, que está em alta agora no Brasil inteiro, é deixar de fazer aplicações por média, né? A aplicação por média, eu nivelo todo o meu terreno como se ele fosse igual. E isso faz com que eu disponibilize alguns nutrientes ou corretivos para o solo em excesso em alguns pontos e em falta em alguns outros pontos. Então o ideal é fazer uma análise desse solo para conhecer realmente a minha área e posicionar a calagem e tanto a adubação com taxa variável, disponibilizando para o solo o que realmente precisa e o que realmente a planta vai precisar para o seu desenvolvimento. E principalmente a eliminação do alumínio tóxico do solo. O milho é extremamente sensível ao alumínio, então o contato da raiz com o alumínio vai dificultar e inibir o crescimento do sistema radicular, que consequentemente vai trazer baixas produtividades para a lavoura. Perfeito. Continuando aqui, a gente fala, né, Patrone, sobre a variedade adequada de acordo com a época de plantio, né? Qual que é a variedade adequada? Então o produtor, vou fazer uma ressalva que o Patrone falou, a maioria dos produtores já compraram, né, o milho que vai plantar na safrinha. Então, posicionar o melhor material que você tem de acordo com a época que você conseguiu plantar, que tem disponível para o plantio e com o maquinário, com os insumos adequados, adubação, né, tudo perfeito. E o produtor que ainda não adquiriu e está pensando, né, está se programando para adquirir esse material, se programe de acordo com a janela já plantada do soja. Eu vou atrasar tantos hectares, então faça um cálculo para saber qual é o melhor material para a época de plantio que terá condição de plantar no próximo ano, para não colocar o material errado na área errada. Perfeito. Ainda falando sobre o posicionamento do material, produtor, se eu plantar o meu milho dentro da ótima janela, finalzinho de fevereiro, eu tenho que pensar numa adubação nitrogenada quando o milho estiver lá na fase V3, né, vegetativa, terceira fase vegetativa, que é quando o milho vai ter o melhor aproveitamento da adubação nitrogenada. Pensando também que eu tenho que ter chuva depois, né? Eu não posso colocar a ureia no solo e não ter chuva porque eu vou perder esse material. Então dá pra gente pensar na ureia, dá pra gente pensar no sulfato de amônia, que vai ter uma perca um pouco menor, sempre pensando que eu tenho que fazer adubação nitrogenada com chuva em seguida. Passado dessa época aí, milho de média tecnologia já não tem tanta resposta, tá? Então ele não tem uma resposta tão boa à adubação nitrogenada como o milho plantado no finalzinho de fevereiro. Posso passar, Patrone? Podemos ir, vamos lá, vamos seguindo. Lá. Continuando, aqui a gente chega no que nós temos de material, né, no mercado. Então o produtor rural, ele tem hoje uma disponibilidade de materiais com alta tecnologia no mercado que chega a uma produtividade tranquila de 150 a 160 sacas por hectare de milho. Porém, se ele não posicionar esse material na época correta, ele começa com material que tem um potencial de 150 sacas e termina a sua safra colhendo 50 a 60 sacas, porque o posicionamento não foi muito bem feito. Então, para que isso tenha um impacto menor, a gente recomenda, né, a utilização de materiais que tenham biotecnologia, que são tecnologias que inibem o ataque de pragas, principalmente da nossa lagarta. A lagarta que causa grande estrago e impacto econômico na lavoura do Brasil inteiro. Então, a biotecnologia vem de uma bactéria chamada Bacillus thuringiensis. Essa bactéria, ela é extraído dela uma proteína, né? Essa proteína ela é tóxica para os insetos. Então, quando começou a utilização desse material, existiram muitos, um muito utilizado foi os CRI, que vem da palavra crystal, né? E o CRI, quando a gente observa essa bactéria em microscópio, ele parece um envelopinho e dentro dele tem a nossa proteína que é tóxica para o animal. Essa proteína crystal já não está tendo eficiência no mercado. Então os materiais que usam esse tipo de proteína, eles já não estão conseguindo controlar a lagarta como controlava nas outras safras. O que está tendo um grande resultado é a proteína VIP3A, que vem de Vegetative Incidental Protein, que é uma proteína extraída da fase vegetativa da bactéria. É uma outra fase, diferente do crystal. Essa sim, os materiais que utilizam essa proteína têm uma alta resposta no controle da lagarta. Então o produtor dê preferência na hora de adquirir seu material por materiais que têm essa proteína incluso dentro do BT, que é a biotecnologia, que realmente você vai ter um menor impacto, uma menor perca
por ataque das pragas. Esse é um ponto extremamente importante ressaltar, né? O produtor tem que estar, acima de tudo, ligado a vários pontos, né? É a questão meteorológica, a questão de posicionamento de safra e, claro, do avanço da biotecnologia e, consequentemente, também o avanço das resistências aí dos insetos, como é o caso que você disse aqui, né? Que já começa a perder eficiência no campo, então tem que buscar aí a biotecnologia, né? O material que realmente esteja sendo mais eficiente, buscando informações, claro, ali na região, com pessoas críveis, né? Com técnicos, ou seja, buscando toda essa orientação importante na hora de fazer essa escolha, né? Justamente. E a grande sacada e um grande problema, né, do milho, que é o enfesamento, né? No último congresso brasileiro que teve de milho e sorgo em Minas Gerais, foi muito falado. Então a cigarrinha do milho tem provocado grandes perdas de produtividade nas lavouras. Então ela é responsável pelo enfesamento, né? Então pode ser um enfesamento pálido provocado pela espiroplasma ou enfesamento vermelho provocado pela fitoplasma. O que esse enfesamento vai provocar? Ele vai ativar, né, vai trabalhar dentro dos vasos condutores da planta, não deixando o nutriente chegar no ponto essencial para o seu desenvolvimento. Então vai provocar uma menor produtividade na lavoura, consequentemente uma menor rentabilidade. E o que eu devo fazer, Mário, quando eu penso no controle dessa doença, né? Principalmente é o controle da cigarrinha do milho, que é o vetor que transmite essa bactéria, né? Então, a cigarrinha do milho tem que ser controlada com bastante eficiência e aqui vem a grande deixa para os produtores. A eliminação do milho tiguera. Quem não sabe, o milho tiguera é o milho que fica na lavoura pós-colheita. Esse milho, ele está infectado com o inóculo da doença e vai ser a fonte de propagação para a lavoura do próximo ano. Então a cigarrinha vai se contaminar nesse milho que está com a bactéria e transmitir para toda a lavoura que seria sadia. Então foi muito discutido no Congresso e ressalvo, a eliminação total do milho tiguera junto com materiais que têm a resistência à doença e o controle efetivo da cigarrinha faz com que nossa lavoura de milho tenha um melhor aproveitamento e uma maior rentabilidade. O produtor também tem que ficar atento que existem materiais que se diz resistente à cigarrinha, mas que não tem tanta eficiência porque se perde muito fácil, né, patrone, essa tecnologia. Então, procure instituições de pesquisas que trabalham com materiais desse porte para realmente ver o que está funcionando ainda no mercado e o que já perdeu essa resistência a cigarrinha do milho na lavoura. Agora, esse controle que você frisa bastante aqui, como você disse, foi tema do Congresso, o controle, né, a eliminação do milho tiguera, a gente na prática observa em muitas lavouras, né, muitas vezes lavouras de soja que você fica até na dúvida, passando pela estrada, olhando se é uma lavoura de soja ou uma lavoura de milho, diante do tamanho, da quantidade de milho tiguera que tem aí. E aí está o grande problema, o grande perigo pode estar justamente em lavouras assim. Com certeza, patrônio. Além que o milho vai estar competindo por luz, nutriente e água com a cultura convencional que você está cultivando. Pensando que o milho tiguera, dentro do sistema, no plantio da soja, ele funciona como uma planta daninha. Planta daninha ou planta invasora é aquela planta que eu não desejo dentro da minha lavoura comercial, que eu estou cultivando. Então, a eliminação desse milho tiguera é de extrema importância. Melhor momento e manejo para fazer essa eliminação? Logo após a colheita do milho, a gente vai fazer uma dessecação e eliminação desse material. Não deixar ele desenvolver na lavoura. Perfeito. Mário, obrigado pelas suas informações, pela sua vinda de Mato Grosso do Sul, especialmente para participar aqui conosco. Informações muito bem esclarecedoras aqui, que com certeza vão ajudar os produtores aí a se programar, né, diante dessas intempéries que acontecem, como por exemplo o atraso do cultivo. Vamos ver se a gente consegue correr aí contra o tempo, com o tempo ajudando, a meteorologia ajudando. Muitas fazendas têm estrutura para poder acelerar esse plantio e talvez não necessitar aí daquela correria na hora de plantar a segunda safra, mas as informações são extremamente importantes, pontuais, para justamente buscar minimizar os impactos em casos como esse. Obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, patrone. Telespectador, muito obrigado pela audiência e espero estar de volta aqui daqui a um tempo falando sobre outros assuntos. Tá ok, muito obrigado mais uma vez e obrigado a você que nos acompanhou. Esse foi o Bom Dia Senar Mato Grosso, ao vivo aqui de Cuiabá, falando sobre os impactos, aí, os riscos, né, para a segunda safra de milho com o atraso do plantio da primeira safra de soja aqui em Mato Grosso e também em outros estados. Uma excelente quarta-feira a todos e até semana que vem.